29 de maio de 1953, Edmund Hillary e Tenzing Norgay fizeram história ao chegar ao cume do Everest pela primeira vez. E se eu te dissesse isso há 50 anos, quando a primeira mulher alcançou o topo, disseram que ela deveria ficar em casa com os filhos, pois era seu lugar. Ela foi enterrada viva no Everest e, mesmo assim, continuou escalando. Você sabe o nome dela? Esta é a história selvagem e quase esquecida de Junko Tabei. Bem-vindo ao Extreme. Em 4 de maio de 1975, 22 anos após a primeira conquista do cume, 5 japonesas dormiam em barracas no acampamento 2 do Everest, a 6.000 metros de altitude. Para comparar, essa altitude é tão elevada que o ar tem apenas metade do oxigênio que seu corpo precisa. A temperatura do lado de fora estava abaixo de zero. As barracas eram a única coisa entre elas e a morte. Essas mulheres estavam na montanha há 6 semanas. 6 semanas de ar rarefeito, temperaturas congelantes e corpos se deteriorando lentamente. Após montar o acampamento 5 a quase 8.000 metros, elas desceram para descansar antes do ataque ao cume. Elas estavam exaustas, estavam fracas e estavam prestes a enfrentar algo que o Azi levaria além dos limites humanos. Às 2 da manhã, no breu da noite, elas ouviram um estrondo vindo de algum lugar acima delas. Na montanha, era uma avalanche de neve despencando do alto dos picos do Everest e vinha na direção delas. Nos segundos que seus cérebros exaustos levaram para processar o que aquele som significava, já era tarde demais. Toneladas de gelo e neve desceram a montanha a mais de 160 km por hora. Ao chegar ao acampamento 2, as barracas foram imediatamente esmagadas, inclusive uma delas, com pessoas dentro. Uma dessas mulheres era Junko Tabei. Ela foi do sono profundo ao enterro vivo em instantes. A neve se compactou ao redor como concreto. Ela não conseguia mover os braços, não conseguia mover as pernas, não conseguia nem mexer os dedos. O peso estava esmagando o peito dela. Cada respiração era uma luta, e cada respiração trazia menos ar do que a anterior. O fato de ela conseguir encontrar espaço para respirar é impressionante. Na escuridão, soterrada pela neve, Tabei ficou com a mente acelerada e não pôde pedir ajuda. A neve abafava tudo. Ela não conseguia se desenterrar. Seus braços estavam presos. Ela só podia ficar deitada, respirando devagar e se perguntando se sua história acabaria assim. Os experientes alpinistas Sherpa, que auxiliavam a expedição, ouviram a avalanche e, ao chegarem ao local e verem a devastação causada pela avalanche, começaram a agir imediatamente. Eles cavaram na neve, buscando sinais das barracas soterradas. Os minutos se passaram. As mulheres sob a neve estavam ficando sem ar quando, finalmente, encontraram a barraca de Tabei. 4 Sherpas foram necessários para removê-la. 4 homens fortes, cavando e puxando com todas as forças para tirar uma mulher pequena do domínio da neve. Quando a libertaram, Tabei estava quase inconsciente e seu corpo coberto de hematomas graves. A avalanche atingiu Tabei como um lutador profissional. Todo o corpo dela doía. Desvio nesta viagem caótica. Se quiser mais histórias cruas e sem censura, entre na comunidade Extreme no Patreon. Te vejo no verdadeiro limite extremo. A maioria das pessoas teria visto isso como o universo dizendo para ela ir para casa, e ninguém a culparia se ela pensasse assim. A montanha literalmente tentou enterrá-la viva. Ela estava com hematomas graves por todo o corpo, mal conseguia se mover sem sentir dor atravessando as costelas e as costas. Mas quando a equipe sugeriu que ela voltasse ao acampamento base para se recuperar, Junko disse algo que ainda me arrepia. Não havia a menor chance de eu deixar a montanha. Pense na força mental que isso exigiu. Ela sobreviveu ao que seria uma sentença de morte. Seu corpo estava quebrado, mas seu espírito seguia inquebrável. O que muitos na montanha não sabiam era que não se tratava só de escalar, mas de mostrar que uma mãe japonesa de 35 anos podia realizar o que nenhuma mulher já fez. Para entender por que ela fez essa escolha,
e recusou-se a desistir, mesmo tendo todos os motivos. Você precisa voltar ao momento em que todo esse sonho impossível começou. Então imagine isso. É 1975 no Japão e há uma mulher chamada Junko Tabe que está prestes a fazer algo que vai deixar muita gente muito brava. Ela está arrumando seu equipamento de escalada enquanto sua filha pequena brinca no quarto ao lado. E quando eu digo que as pessoas estavam bravas, quero dizer aquele tipo de raiva em que completos desconhecidos se sentem à vontade para te dizer exatamente o que acham das suas escolhas de vida, sabe? Nos anos 1970 no Japão, existia essa regra não dita, de que as mães ficavam em casa, ponto final. Elas não deixavam seus filhos para escalar montanhas, não tinham sonhos que exigissem que ficassem longe por meses. E não organizavam expedições femininas para a montanha mais alta da Terra. Mas lá estava Tabai, arquitetando algo que deixaria todos surpresos. Ela queria liderar a primeira expedição japonesa, composta só por mulheres ao Monte Everest, e o fato é que não era apenas um capricho. Tabe amava a montanha desde os 10 anos. Sua primeira escalada foi numa excursão escolar ao Monte Nasu. Algo despertou nela lá em cima. Acima do mundo, ela encontrou o que não achava em nenhum outro lugar: liberdade, propósito e um motivo para acordar que não dependia das expectativas alheias. Antes de ser conhecida fora do Japão, Tabe já havia escalado todos os picos de 2.700 metros dos Alpes japoneses, inclusive no inverno. Em 1965, ela e 2 parceiros escalaram com dificuldade o corredor gelado da Zona da Morte na face Ichi, no Kurosawa do Tanigawa-daki, uma parede tão letal que os alpinistas japoneses a chamam de a montanha que devora homens. Depois ela foi ao exterior e reescreveu os livros de recordes. Em 1970, ela liderou a primeira expedição feminina ao Himalaia e chegou ao topo do Annapurna Trail. Essa única escalada fez dela a primeira mulher e a primeira japonesa, ponto final, a alcançar esse pico. Ela continuou com rotas de inverno no Monte Branco, uma subida limpa no Matterhorn e viagens ao Manaslu e ao Lhotse. Ela aprendeu o que as cordilheiras do Himalaia podiam impor ao corpo. Quando criticaram que uma mãe não devia estar no Everest, seu currículo já respondia: "Eu já dancei com montanhas que matam os despreparados e ainda estou aqui." Mas o ponto é que a comunidade japonesa de montanhismo realmente não ligava para isso. O Clube Alpino Japonês era praticamente um grupo de garotos com uma placa invisível de "Proibida a entrada de garotas." Eles tinham seus jornais, onde só as aventuras dos homens eram publicadas. Tinham suas reuniões, onde apenas os homens tomavam decisões. Tinham suas tradições, que eram as mesmas há décadas. Controlavam permissões, financiamento e toda a infraestrutura de montanhismo no Japão, deixando sua posição clara. Diziam ser impossível uma expedição só de mulheres ter sucesso no Everest. As mulheres não seriam fortes e ficariam em pânico numa crise. As mulheres não aguentariam a altitude, disse um possível patrocinador a ela quando pediu financiamento. Em vez de fazer algo assim, crie seus filhos e mantenha sua família unida. Pense nisso por um segundo. Você já provou ser um alpinista de classe mundial, liderando expedições para picos desafiadores da Ásia. Você tem experiência, um plano sólido e uma equipe de especialistas. E as pessoas estão dizendo para você ir para casa e fazer tarefas domésticas em vez disso. Mas o que torna essa batalha ainda mais brutal é que Junko não está lutando apenas contra estranhos. Ela está lutando contra sua própria culpa. Ela tem uma filha pequena em casa. Cada dia que passa no Everest é um dia longe de sua filha. Cada hora dedicada à expedição é uma em que não cumpre o papel de mãe japonesa tradicional esperado pela sociedade. A luta interna a destruiu. Depois, escreveu sobre noites em claro, lágrimas escorrendo no rosto, dividida entre o amor pela filha e o sonho de fazer história, e um grande propósito. Ela escreveu: "Nunca deixei o Everest de lado, mas sentia-me dividida entre as montanhas e a maternidade." Você consegue imaginar essa pressão? Você já está tentando algo que nenhuma mulher jamais fez. Você está enfrentando oposição de todos os lados. E além disso,
está se perguntando se está abandonando suas responsabilidades como mãe. Mesmo assim, Junko preferiu mostrar que estavam errados com suas ações, sem adotar as limitações alheias. Junko agiu com bom senso. Ao encontrar uma porta trancada, construiu a sua própria. Ela fundou o Joshi Tohan Club, o primeiro time de escalada só para mulheres no Japão, reunindo professoras, funcionárias, químicas e até uma violinista de concerto. 2 das integrantes, incluindo a própria Junko, eram mães. Nenhuma era atleta profissional, mas todas acreditavam que uma equipe de cordada não precisava de um homem para chegar à zona da morte. Obter a permissão para o Everest demorou mais que a própria subida. O grupo se inscreveu em 1971 e aguardou 4 anos até o Nepal conceder uma vaga na primavera de 1975. Não me surpreenderia se tivessem perdido a esperança algumas vezes nesses 4 anos. E agora entendo. Quando conseguiram a permissão, tiveram que ir. Era agora ou nunca, o dinheiro foi o próximo obstáculo. Cada alpinista precisava arrecadar cerca de 15 milhões de ienes, cerca de $5.000 na época. Tabai dava aulas de piano à noite, revisava artigos científicos durante o dia e até vendia House Imagion nos fins de semana só para arrecadar fundos. Os patrocinadores corporativos as dispensaram com o habitual conselho de criem seus filhos primeiro, até que o jornal Yomiuri Shimbun e a televisão Nippon lhes ofereceram apoio de última hora. Ficou claro que estavam sozinhas e os equipamentos em situação ainda pior. Lembre-se, isso foi em 1975. Equipamentos de montanhismo para mulheres não existiam. A indústria de escalada nunca tinha considerado que mulheres poderiam querer escalar algo mais alto do que um banquinho. Essas 15 japonesas aprenderam a costurar. Elas passaram meses sentadas em torno de mesas e máquinas de costura, fazendo seus próprios equipamentos para a montanha mais alta do mundo. Elas mesmas faziam seus trajes, sacos de dormir e ainda cuidavam do dinheiro, equipamentos e tarefas diárias. O treinamento era igualmente implacável. Sprints em colinas antes do amanhecer, com mochilas de 20 quilos, acampamentos de inverno no cume ventoso do Fuji e intermináveis exercícios de corda nas faces rochosas letais do Tanigawadaki. Em 1975, a expedição feminina japonesa ao Everest enviou 8 toneladas de comida, barracas e roupas feitas em casa para Katmandu. Elas saíram do Japão em fevereiro de 1975 e, após pousarem em Katmandu, passaram 2 semanas caminhando por vales e trilhas geladas até o acampamento base do Everest. Elas finalmente chegaram lá em 16 de março de 1975, montando suas barracas a 17.500 pés no glaciar Khumbu. Agora, a rota que elas escolheram foi o mesmo caminho percorrido por Edmund Hillary e Tenzin Norgay em 1953. A Aresta Sudeste era famosa, mas também incrivelmente perigosa. Primeiro, eles precisariam atravessar a queda de gelo de Khumbu, um labirinto em constante mudança de torres de gelo, do tamanho de prédios que podem desabar sem aviso e te esmagar na hora. Depois, atravessar o Khum Ocidental, um vale aberto onde avalanches descem dos 2 lados. Depois disso, eles teriam que escalar a face Lhotse, uma parede de gelo azul tão íngreme que um erro significa uma queda de 1.200 metros para a morte. E, se sobrevivessem, montariam o acampamento final no Colo Sul, o último ponto plano antes do ataque final ao cume do Everest, onde ventos de até 320 km por hora e frio mortal dominam. Mas, enquanto se preparavam para começar essa escalada desafiadora da morte, eles ouviram uma notícia que mudou tudo. Do outro lado do Everest, no lado tibetano, havia outra expedição. Quando eu digo expedição, preciso que você entenda a escala de que estamos falando aqui. O governo chinês havia reunido cerca de 200 pessoas, alpinistas, equipe de apoio, funcionários do governo, cientistas e equipamentos suficientes para abastecer um pequeno exército. Isso não era apenas uma equipe de escalada,
Era uma missão nacional em grande escala, com um objetivo: colocar sua própria alpinista, uma mulher tibetana chamada Pandu, no topo primeiro. A história de Pandu já é meio maluca por si só. Em 1960, ela integrou uma expedição chinesa que chegou ao cume do Everest. Ela estava lá, subindo firme até chegarem a 6.400 metros, ou cerca de 20.997 pés. Foi quando ela recebeu ordem para parar. O motivo? Bem, acredite se quiser, o motivo deles era que aquela altitude era um mundo de homens, como se a montanha checasse identidade de gênero a 21 mil pés. Em 1975, o governo chinês mudou de ideia por 3 motivos. O primeiro foi o orgulho nacional. Em 1960, uma equipe chinesa disse ter sido a primeira a subir o Everest pelo lado norte, mas muitos alpinistas ocidentais duvidaram se realmente chegaram ao cume. Não havia fotos, nenhuma evidência clara. A China viu 1975 como oportunidade para calar os céticos de vez. O segundo motivo era, como você deve ter imaginado, a política. 1975 foi o ano internacional da mulher da Organização das Nações Unidas e a China queria mostrar sua convicção, que, como disse o presidente Mao, as mulheres sustentam metade do céu. Colocar uma mulher tibetana no topo seria uma propaganda perfeita. Mas aqui está o terceiro motivo, e é aqui que a coisa fica realmente intensa. Quando a China soube que Junko Tebe e sua equipe de mulheres japonesas estavam escalando pelo lado sul, isso despertou um espírito competitivo. Isso transformou tudo isso em algo muito maior do que apenas alpinismo. O governo chinês simplesmente não podia permitir que o Japão tivesse a honra de colocar a primeira mulher no topo do Everest. Então algo aconteceu que mostrou como eles estavam realmente determinados a vencer essa disputa. A equipe chinesa estava fazendo bons progressos do lado deles da montanha quando a tragédia aconteceu. Um dos alpinistas caiu e morreu. Normalmente, isso significaria recuar e se reagrupar. Talvez cancelar completamente a expedição em respeito ao companheiro que morreu. Mas, em vez de recuar, os oficiais chineses enviaram esta mensagem para a expedição deles: subir antes das mulheres japonesas. Pense nisso por um segundo. Eles tinham acabado de perder um membro da equipe e, em vez de lamentar ou recuar, a resposta do governo foi pressionar ainda mais e mais rápido para vencer uma equipe de 15 mulheres japonesas até o topo. Agora, Tabai não escalava só a montanha, mas também lutava contra o tempo, a política e uma expedição do governo instruída a superar sua equipe a todo custo. Voltamos ao dia 4 de maio de 1975. Acampamento 2, quando ocorreu a avalanche. Tabai foi enterrada viva, sob toneladas de neve, com costelas quebradas e hematomas pelo corpo, e acabou de sobreviver. Agora você pode imaginar a pressão que Junko estava sentindo. Ela se recupera de quase morrer em uma avalanche, com o corpo quebrado e cheio de hematomas. Ela sabe disso. Do outro lado da montanha, 200 pessoas correm para alcançar o topo antes dela. Cada dia de recuperação era um em que a concorrência se aproximava de fazer história antes dela. Mas é aqui que o caráter de Junko realmente se destaca. Mesmo estando machucada, mesmo com as probabilidades contra ela, Junko se recusou a deixar sua equipe apressar a tentativa de chegar ao cume só para vencer os chineses. Ela sabia que ser a primeira não importava se não voltassem vivos. Então, em 10 de maio, apenas 6 dias depois de ter sido enterrada viva, Junko e seu parceiro de escalada, o Sherpa Enchirin, começaram novamente sua lenta subida. Apesar dos hematomas graves e da dor persistente, Tabe se recusou a abandonar a escalada. O plano era claro: eles subiriam cuidadosamente novamente pelo gelo de Khumbu. Passariam pelo acampamento 3 e então se estabeleceriam no acampamento 4, no South Col, a cerca de 8.000 metros de altitude. Foi incrivelmente lento. Cada respiração doía e cada passo era uma agonia, mas Tabai sabia que se apressar poderia ser fatal, especialmente com os ferimentos dela. A equipe de Tabai levou 5 dias inteiros de escalada,
lenta e descanso, finalmente chegando ao acampamento 4 na tarde de 15 de maio. Naquela noite, a dupla descansou em suas barracas, bebendo água da neve derretida e usando oxigênio engarrafado. À meia-noite de 16 de maio, eles saíram das barracas e iniciaram a escalada final ao cume do Everest, na escuridão, subindo devagar pela crista sudeste. Logo após o nascer do sol, eles chegaram ao obstáculo mais famoso do Everest. O degrau de Hillary é uma parede vertical, de rocha e gelo, com cerca de 12 metros de altura a quase 8.800 metros de altitude. Nessa altitude, cada respiração tem cerca de 1/3 do oxigênio do nível do mar. Alpinistas chamam esse lugar de Zona da Morte, pois o corpo humano está literalmente morrendo nessa altitude. Ainda machucada pela avalanche, Junco subiu com cuidado pela escarpa de Hillary. Cada movimento era exaustivo, cada respiração era desesperada. E então, finalmente, por volta das 12h30, em 16 de maio de 1975, Junco Tabi subiu ao topo do Monte Everest. Naquele momento, ela fez história. Junco Tabi se tornou a primeira mulher e a 36ª pessoa, no total, a alcançar o ponto mais alto da Terra. Ela superou a montanha e os obstáculos impostos pela sociedade. Ela ficou lá por cerca de 15 minutos, tempo suficiente para tirar algumas fotos, absorver a vista deslumbrante e perceber que havia realizado algo que nenhuma mulher antes dela havia feito. Eu senti uma alegria pura, ela escreveu depois. Aqui está o cume que eu não preciso mais escalar. Ela foi a primeira mulher a ficar no topo do mundo. Uma mãe no Japão foi orientada a ficar em casa. Uma alpinista ouviu que mulheres não podiam. Uma sobrevivente se recusou a deixar até uma avalanche pará-la. As fotografias do cume mostram uma pequena figura em um traje laranja com um machado de gelo erguido em triunfo. Não dá para ver bem o rosto dela pela máscara e pelos óculos, mas isso não é necessário. A linguagem corporal dela diz tudo. Eu consegui. As mulheres conseguiram. Mas Junco não sabia disso durante sua subida cuidadosa e metódica. A decisão dela de priorizar a segurança em vez da velocidade valeu a pena da forma mais incrível. Enquanto ela subia lentamente e de forma metódica, a montanha com as costelas quebradas, algo catastrófico estava acontecendo com a expedição chinesa do outro lado. Lembre-se, essa era a equipe, com 200 pessoas e apoio governamental ilimitado. A equipe recebeu ordens para avançar antes das mulheres japonesas a qualquer custo. Bem, acabou que a qualquer custo foi exatamente o preço que eles pagaram. O acidente de escalada que matou o companheiro de equipe os forçou a recuar e se reagrupar, fazendo-os perder tempo precioso diariamente. Ao iniciarem a tentativa de chegar ao cume, algo ocorreu que destacou o valor da abordagem cuidadosa de Junco. O mal da altitude afetou a equipe chinesa como uma praga. 2 alpinistas alcançaram 8.290 metros, ficando a 550 metros do cume, antes de seus corpos pararem devido ao mal da altitude. Eles tiveram que ser evacuados imediatamente ou teriam morrido. Mas não parou por aí. 7 homens também desmaiaram e tiveram que ser carregados montanha abaixo. Então essa expedição poderosa, que deveria dominar a montanha pela quantidade de pessoas e recursos, de repente ficou reduzida a apenas uma mulher. Pandu e um punhado de alpinistas homens que ainda estavam de pé. Enquanto isso, a abordagem paciente e metódica de Junco fez com que ela chegasse ao topo forte, saudável e segura. Às vezes, a tartaruga vence a lebre, até no Monte Everest. Apesar disso, Pandu e a equipe chinesa também chegaram ao topo. Mas isso aconteceu 11 dias depois. Ela se tornou a segunda mulher a chegar ao topo do Everest e a primeira a escalar a Rota Norte, que é mais difícil. Ambas as mulheres fizeram história. Ambas provaram que os que duvidavam estavam errados. Tem algo nisso que me incomoda. Por que não conhecemos esses nomes? Por que celebramos Edmund Hillary, mas não Junco Tabi? Há escolas com o nome dele na Nova Zelândia, mas nenhuma leva o nome de Junco.
porque a história dela não é conhecida por todas as meninas que sonham em realizar o impossível. Hillary escreveu sua autobiografia, Alta Aventura, 2 anos após escalar o Everest. 2 anos, sua história estava nas livrarias do mundo todo, de Londres a Nova York. Mas Junko? Ela passou décadas escrevendo 7 livros sobre suas aventuras, mas eles permaneceram trancados em japonês até 2017, 42 anos após sua escalada histórica, antes que alguém se preocupasse em traduzir sua história para o mundo ler. Mas aqui está outra parte que me chama a atenção. Quando Edmund Hillary chegou ao topo em 1953, ele foi nomeado cavaleiro pela rainha. O rosto dele acabou estampado em dinheiro. Ele se tornou um ícone. Todo mundo conhecia seu nome. Mas Junko voltou silenciosamente para o Japão. E basicamente foi isso. Algumas revistas ocidentais de montanhismo mencionaram sua conquista de passagem. E só. Alguns relatos sugerem que Ansering, seu guia Sherpa, praticamente a arrastou montanha acima. Sobreviver a uma avalanche e escalar cheia de hematomas já seria difícil, mas ainda tiraram o mérito da conquista de Tabai. Mesmo assim, ela seguiu e se tornou a primeira mulher a escalar os 7 cumes, o ponto mais alto de cada continente. Ela usou sua fama para lutar pela proteção ambiental das montanhas, liderou expedições de limpeza e pesquisou os impactos das mudanças climáticas nas comunidades locais. Ela também continuou falando sobre a presença das mulheres no montanhismo. Em 1995, ela organizou a primeira conferência do Monte Everest para mulheres. Reunindo 32 que já haviam chegado ao topo, ela criou espaços para que as mulheres compartilhassem suas histórias, seus desafios e suas conquistas. Já era incomum ser uma alpinista naquela época, ela escreveu certa vez. Muito menos se posicionar diante dos amigos, mesmo que isso os desagrade. Ela continuou se posicionando e escalando. O mais impressionante foi o que disse sobre isso. Em sua autobiografia, ela escreveu: "Minha abordagem era não me preocupar em perder um emprego ou deixar de receber uma promoção. Sentia que era essencial viver sem arrependimentos. Pense nisso. Ela quase morreu em uma avalanche. Ela escalou a montanha mais alta do mundo, com o corpo machucado. O mundo tentou apagar a conquista dela, e o que ela tirou disso foi simplesmente: viva uma vida da qual você não vai se arrepender." Junko Tabai faleceu em 2016, aos 77 anos, após 4 anos lutando contra o câncer. Mesmo em tratamento, ela continuou escalando. Era assim que ela era. A montanha não pôde detê-la, a sociedade não pôde detê-la. No fim, só o câncer conseguiu o que o Everest não pôde. Junko Tabai teve coragem ao deixar a filha para buscar seus sonhos, enfrentando o ridículo da sociedade. Sobreviver a uma avalanche e ainda assim continuar em direção ao topo está além do que a maioria de nós pode imaginar. Apesar de sua história ter sido ignorada, isso me lembra que muitas vezes os humanos mais inspiradores são justamente os que a história tenta esquecer. 50 anos depois, o nome dela segue fora da maioria dos livros de história, mas isso talvez esteja mudando. O que você acha? Histórias como a de Tabai deveriam ser ensinadas junto com a de Hillary? Me conte nos comentários. Obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo. Seja ousado e viva com coragem.